um país sem autoestima, assim como a gente sabe que um país que despreza a cultura é um país sem alma, sem pertencimento, sem identidade e também sem soberania, que foi muito falado aqui. Essa questão da soberania passa por aí também. Queria conversar com o David agora, e que é já o samba dele já entrou para a história, não só do Carnaval Carioca, mas do samba e do país, como resistência cultural, essa beleza de samba. E queria que você falasse sobre como é que você está sentindo na sua área, no samba, esses ataques e na cultura da periferia, esses ataques que a gente vem sofrendo nessas áreas. Uma boa tarde a todos e todas presentes. É um prazer estar aqui falando para todos vocês, falando de cultura, de resistência, falando de Brasil, falando de sociedade, falando de educação. E quando eu vinha para cá, eu estava pensando assim, de que maneira que a gente vai iniciar esse debate, essa conversa. Falando de cultura, especificamente, eu lembrei de um samba do Wilson das Neves, que diz o seguinte: o dia que o morro descer e não for carnaval. Esse é um samba que reflete muito o sentimento de quem está na luta. E muito foi falado aqui sobre soberania, e a gente falando sobre o sucateamento da educação, os ataques à cultura. É porque, na verdade, existem algumas formas de a gente fazer revolução daquilo que está acontecendo. O que é revolução? A revolução não é inerente à esquerda, exclusivamente. É inerente a tudo. Você revolucionar é mudar o quadro que está para um quadro diferente do que se encontra. E no Brasil, infelizmente, a gente vive um sistema de privilegiados. E esse sistema sempre imperou. E por isso o ataque à educação e o ataque à cultura. Porque ou você revoluciona através da cultura e da educação, ou através das armas. E num país continental como o Brasil, é muito difícil fazer isso, né? E é muito mais fácil você levar a cultura e a educação através das pessoas. Tem um professor de história, chamado Luiz Antônio Simas, que é muito ligado ao carnaval também, que diz o seguinte: está na hora do Brasil começar a dar errado. Porque o Brasil deu certo, ele foi projetado para ser o que é, da forma como é. E a gente tem que resistir. A gente fala de resistência não é de hoje, mas de muito tempo. E aí eu ouvi aqui um papo, o Chico D'Angelo estava falando sobre a questão que envolve a questão da reflexão que nós precisamos fazer, da autocrítica. O companheiro falou que tem que fazer autocrítica é a direita. A direita não vai fazer autocrítica. A direita nunca vai fazer autocrítica. Que quem está no privilégio, levando o povo, se dando bem nessa história, são eles. Eles não vão fazer. E nós precisamos fazer sim a autocrítica, porque depois de tantos avanços que nós tivemos no Brasil, depois de tantos avanços, nós voltamos a um retrocesso de mais de 40 anos, socialmente falando, e culturalmente, em termos de militância também. Isso é responsabilidade nossa. Porque existem dois grandes problemas que vivemos no Brasil hoje. O primeiro deles é a desigualdade, que sempre existiu, e a gente precisa lutar e combater, e diminuímos isso no governo progressista do PT, mas ainda precisávamos avançar mais, e infelizmente houve a interrupção com o golpe. A desigualdade é o maior problema que nós vivemos no Brasil. Mas a consciência de classe também é um grande problema que nós temos no país, porque a consciência de classe é que faz com que o povo não vá para a rua lutar. A gente faz uma discussão aqui muito interessante. Eu acho que o que domina a discussão no país, dominou a discussão no país no último ano, no final do ano passado, no meado do ano passado para cá, e impera hoje, e foi fechado agora há pouco tempo, é a reforma da Previdência. Nós que estamos todos aqui, nós que muitos têm empregos, né, discutimos a reforma da Previdência sob a ótica da aposentadoria. Não vamos conseguir nos aposentar. O povo não vai se aposentar. Meus amigos, o povo não se aposenta. Companheiro que mora na favela da Mangueira, no Morro da Mangueira, que acorda 4 horas da manhã, vai pro Mercadão de Madureira, compra o sacolé para vender, a muamba dele vai pro trem. Tu acha que esse cara vai se aposentar? Alguém aqui acha que ele vai se aposentar? Com qualquer sistema existente hoje, que vai existir ou que já existiu, alguém acredita que ele vai se aposentar? Não vai. A gente está fazendo uma discussão por cima e não estamos olhando para quem de fato está sofrendo nesse país.
pessoas não vão se aposentar. E elas, quando você toca na ferida que atinge a gente, que é a questão da aposentadoria, elas olham e não entendem o que está acontecendo. E ela é a massa que está sofrendo com esse governo, com essa era medieval que vivemos hoje no Rio de Janeiro, no governo estadual, no governo federal e no governo municipal. Porém, a reforma da Previdência afeta diretamente o SUS. E esse cidadão que não vai se aposentar, mas que acorda 4 horas da manhã para comprar a muamba dele para vender no trem, ele depende do hospital público. Mas nós que temos plano de saúde, militantes que temos plano de saúde, que estamos nas universidades, que estamos na empresa pública, e eu falo como servidor público, como empregado público, eu sou funcionário dos Correios, que está prestes a ser privatizado por esse governo aí. E estávamos agora numa guerra na campanha salarial e perdemos o nosso plano de saúde. Toda a categoria ficou indignada, e tem que ficar indignada, e tem que lutar pelo plano de saúde, sim. Nós não nos atentamos para isso e não chamamos o povo para aquilo que afeta ele. Focamos na aposentadoria. E eles não vão vir para a luta se não tiver essa consciência, essa discussão. Esse momento aqui que o 247 está produzindo é fantástico, é maravilhoso e importante. Mas é importante que a gente esteja no trem lotado, no metrô lotado, na barca lotada, na praça pública, dentro das favelas, fazendo a discussão com as pessoas, olhando nos olhos e tentando ouvir o que eles têm para dizer, quais são as mazelas que eles sofrem. Porque nós precisamos plantar consciência de classe. Porque o problema do nosso país com relação à classe média também é consciência de classe. A classe média brasileira não tem consciência de classe, porque ela acha que está muito mais próxima da burguesia, que ganha 10 milhões e fica vivendo como rentistas, através da exploração do trabalho da classe operária, do que de quem é assalariado ganha um salário mínimo. Mas ela constrói, tanto quanto o trabalhador assalariado, os privilégios de quem está lá em cima. Falta consciência de classe ao nosso povo. O dia que o Morro descer e não for carnaval, a gente faz uma revolução nesse país e transforma, sem ter que pegar em armas. Mas no voto. Por que o Bolsonaro foi eleito? Bolsonaro foi eleito porque não tem consciência de classe. O povo, 70% do Morro da Mangueira votou no Bolsonaro. 70% do Morro da Mangueira votou no vice, que disse que vai atirar na cabecinha. Você acha que as pessoas querem isso? Elas não querem. E aí a gente discute a questão do pobre de direita, né? Mas a gente faz o discurso que eles querem que a gente faça. A gente faz a discussão por cima e não dá para fazer. E é por esse motivo que eu fico muito orgulhoso, muito feliz de ter construído, junto com meus parceiros, os outros compositores do samba da Estação Primeira Mangueira, um samba que mexeu com a cabeça das pessoas, não só no carnaval, que furou a bolha do carnaval e invadiu todo o país, a militância, as pessoas nas comunidades, porque também não foi fácil vencer esse samba enredo, porque dentro da própria Mangueira havia uma resistência, porque a criminalização do pobre, ela atinge ao pobre. Porque quando você diz que Marielle Franco era bandida, quando você diz que Marielle Franco era mulher de traficante, que defende bandido, e a mídia toda, e a burguesia, ela reverbera isso, isso é plantado no coração das pessoas. Lá de quem mora na favela. Aí o cara que acorda cedo, assim como ela fazia, e defendia tanto as pessoas, o cara que acorda cedo vai trabalhar, ele acha que tudo aquilo que é diferente daquilo que ele faz, de quem vai para a luta para tentar construir um mundo melhor, ele acha que ele não é capaz, ele acha que ele não pode. A pior coisa que pode plantar na cabeça do pobre, a pior coisa que se pode plantar na cabeça de quem mora numa comunidade, é dizer para ele: você nasceu para ser isso, você não pode ser mais do que isso. E a gente, infelizmente, ajuda a contribuir com esse discurso quando a gente não vai lá para dentro da comunidade para discutir com eles os problemas que eles estão passando, mas vai dizer para eles o que eles têm que fazer. É ouvir deles o que eles precisam. Porque é quando apaga a luz da ONG que a gente sabe, que a gente não sabe o que acontece dentro da favela. Essa é que é a grande questão. Nós vivemos uma discussão esquizofrênica dentro da classe trabalhadora, que a gente discute aqui: vamos fazer uma greve geral? Vamos fazer uma greve geral.
Vamos fazer uma greve geral. Beleza. Como? Vamos organizar todas as centrais e aí vamos para a greve. Sem consciência de classe, que greve que sai sem consciência de classe? A reivindicação que a gente faz pelo nosso plano de saúde nas nossas empresas públicas, não fazemos pela saúde pública nos estados e nos municípios. A discussão que estamos fazendo nos institutos federais, que estamos fazendo com a questão, a mobilização gigantesca por consciência de classe, que as universidades e institutos federais fazem, não fazemos no ensino médio e no ensino fundamental. As escolas estão sucateadas no Rio de Janeiro. Tem um professor amigo meu que leva o ventilador dele de casa, café de casa e água para dar para os alunos. Os professores hoje estão entrando em depressão. Porque ser professor no Brasil é um ato de militância. Você ganha mal, você tem péssimas condições, você reivindica, você luta e não reverbera. Não reverbera em quem está na luta, porque a gente está olhando para o nosso próprio umbigo. Essa que é a grande verdade. Então é essa a reflexão que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer esse encontro aqui e sair daqui pensando assim, de que maneira eu vou doutrinar a minha militância para salvar uma vida além da minha. Porque salvar a minha vida é uma questão de sobrevivência. Todo mundo precisa de consciência de classe para isso. Como servidor dos Correios, como músico, como compositor, como professor, como jornalista, como é que eu vou fazer para transformar esse país ao ponto de eu salvar uma outra vida que não seja minha? Porque podem ter certeza, nada vai mudar se só eu estiver bem. Todos nós aqui temos que estar bem e as pessoas lá fora também. Então a gente tem que olhar, tem que ter um pouco de alteridade na nossa militância, na nossa luta, de olhar para fora e falar assim, aquele irmão lá precisa de mim, de que maneira eu vou poder ajudá-lo? Qual é a realidade dele que não é a minha? Eu acho que é isso que falta para a gente. Muito mais a gente fazer discussão de se o pacto social foi feito, se a correlação de forças. Pacto se faz com o povo. É com o povo que a gente tem que fazer o pacto a partir de agora. A gente só vai fazer pacto com o povo de começar a escutar o povo. E aí como é que a gente entra? Onde entra a resistência da cultura? Nós estamos sendo fortemente atacados pelo governo municipal, fortemente atacados por todos os governos, porque criminalizam. O Bolsonaro disse que não vai assinar o diploma do Chico Buarque. Chico Buarque é uma referência para todos nós. Chico Buarque é um guerreiro, é um lutador. E quando ele faz isso, ele tenta atacar com a imagem dele, com tudo aquilo que ele representa através da imagem dele, a cultura brasileira, a representação da cultura brasileira. O samba é a cultura brasileira, o samba é resistência. O samba não é o chopp gelado, a cerveja na praia e o re, não. O samba é resistência. O samba é a luta da resistência. Então por isso que a importância de nós valorizarmos a cultura e de quem faz cultura entender a importância do momento em que nós vivemos. O Enredo da Mangueira História para Ninar Gente Grande, ele é uma história que é contada quando a gente é pequenininho e ela vai sendo repetida, para quando a gente chegar na fase adulta, a gente está adormecido e entubar tudo aquilo que vem de fora, tudo aquilo que impõe para a gente. E quando a gente conta a história do samba da Mangueira, desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Quando a gente diz Brasil, teu nome é Dandara, a tua cara é de Cariri, não veio do céu nem das mãos de Isabel, a liberdade é um dragão no mar de Aracati. Eu acho que, pelo menos eu não sabia, que a abolição da escravidão aconteceu 4 anos antes no Ceará. Eu não sabia. Eu vim saber no estudo para a construção do samba. No Amazonas também. Ó, mais um ponto, mais um fato. Então assim, a nossa história é enraizada em mentiras. E é preciso, e é através da música, porque não foi através da educação, não porque os professores não queriam, porque existe um projeto justamente para destruir a educação no Brasil. O acesso à educação é difícil. Hoje, não existe uma escola municipal do ensino fundamental no Rio de Janeiro atrativa para os seus alunos. E a alienação ela vem tomando conta de maneira que ficou difícil. Mas se você... Eles tomaram conta de tudo, essa é a grande verdade. O processo de globalização, que teoricamente seria para difundir culturas, ele veio para dominar. Porque antigamente a dominação vinha através das guerras, né,
expedições marítimas. Agora não, ela vem através da cultura, através da internet. Eu entro no seu país, domino a mente do seu povo. O samba, que era a voz do povo, virou funk. Aí o funk cantava: eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Aí o mercado fonográfico, dominado por quem tem privilégio, simplesmente sufoca essa voz e coloca o funk pornográfico dentro das favelas. Esse é um processo etnocêntrico que quem está no topo da cadeia alimentar do capitalismo vem fazendo com os países subalternos. Isso é um processo que vem acontecendo. E não é de hoje. E hoje você entra dentro de uma favela e canta um samba, é difícil. O samba não é mais a voz do povo. Mas precisa ser a voz de quem faz arte. Então o meu compromisso com a arte, o meu compromisso com aquilo que eu produzo como artista, o meu compromisso é esclarecer. Eu me sinto na obrigação de usar daquilo que eu faço para tentar salvar uma vida a mais do que a minha. É isso. É isso, assim como todo mundo está te ouvindo aqui, e você falou em ouvir, a gente precisa ouvir. Mano Brown já tinha dito isso num comício de PT aqui no Rio, e as pessoas ficaram assim, não entenderam muito bem. Você explicou muito bem agora esse processo, que foi uma falha, né, da esquerda. Vou voltar a você daqui a pouquinho, mas tem uma coisa que eu queria falar aqui com a Érica também.